sábado de carnaval e a gente tira um folião direto da passarela do samba aqui pro Máquinas na Pan. João Brigato, do site Automais. Ele manda lá tudo que a gente tem de novidade, de lançamentos, de coisas exclusivas, você encontra lá no Automais com esse meu parceiraço aqui, João Brigato. Tudo bem, João? Tudo bom, Alex? Obrigado de novo por esse convite, porque eu estive no programa 00. 00, no piloto que foi pro ar no Máquinas na Pan, mas hoje pra valer aqui no Ligados na Tomada. Agora, eu comecei com fake news, não, dizendo que você saiu direto da passarela do samba aqui pro Ligados? Olha, eu não tava sambando porque eu não tenho coordenação motora pra isso, mas já vim no ritmo do carnaval ali, porque até precisa dar uma descansada, né? Não, tá certo, meu amigo. Brigato, a gente trouxe aqui no programa há algumas semanas o PCG, né, o Paulo Campo Grande da Quatro Rodas e o Jorge Guimarães. A gente falou muito de mercado, muito dos números da Anfávia e também da Fenabrave, que aí tem uma projeção de crescimento de 10% para esse ano e com números próximo de 2,2 e que pode chegar então a 2,4 milhões no final de 2024. A gente pode entender isso com otimismo? Se a gente for analisar o mercado como ele está evoluindo de uns tempos para cá, apesar do país ainda estar numa situação econômica um pouco derrapante, a gente está vendo que o mercado está crescendo e tem uma perspectiva de crescimento muito boa. Eu vejo com um olhar mais otimista esse ano, porque é uma estabilização maior de mercado e tudo mais, tem muitos lançamentos de peso vindo aí, não vai ser aquele crescimento gigantesco, mas um degrauzinho a mais para a gente voltar ao que já foi, acho que tem uma chance boa. E a gente, até com você a gente conversou aqui no dia sobre esse crescimento grande do mercado de picapes que vinha acompanhando com SUVs, mas a gente teve um salto muito grande de picapes e agora até com picapes híbridas, ou seja, você acha que a eletrificação está chegando também nos utilitários? Muito forte, principalmente nos SUVs. Você pega carros que, como o BYD Song Plus, que foi um carro que eu fiz 1.000 km com tanque. Quando que você conseguiria fazer isso? Só faz com uma eletrificação. Você tem o mercado de SUVs, as pessoas cada vez mais querendo híbridos. E as marcas lançando mais híbridos. A Volks vai ter uma eletrificação leve no Taos. Você tem lançamento de marcas de luxo cada vez mais voltadas para isso. Picape ainda está devagar. A gente tem a Maverick, talvez tenha alguma grande nesse... Tem a Poer tá para chegar, né? A da GWM. A Poer tá vindo ali com uma caminhonete híbrida, mas eles mudaram os planos, porque o Raval H6 tá vendendo tanto. Eles, não vamos produzir mais a Poer agora, vamos fazer o H6. A Poer vai vir depois. São passos lentos de eletrificação também, mas é um segmento que, ao meu ver, pode ser o segmento que vai mais bem aproveitar isso. Porque o diesel tá ficando mais caro e com uma picape híbrida você tem a potência, o torque, a autonomia de um diesel, mas com um custo de operação muito reduzido. Você fez um teste de 1.000 km com o BYD. Isso, o desafio era tentar fazer 1.000 km com um tanque. Então eu saí daqui de São Paulo com a bateria carregada, com o tanque cheio, fui para Campinas, fiquei lá um dia, depois eu fui para Foz do Iguaçu. Fomos em 5 pessoas. Você foi até Foz? Fui até Foz. 1.000 km só de ida, você recarregou lá e voltou. Não, eu passei uns dias lá. Tá. Comprar muamba no Paraguai. Boa! Mas fui até lá com 5 pessoas, ar ligado, trocando de motorista o tempo todo, não carreguei nenhuma vez e não abasteci nenhuma vez. Ele chegou a acabar a gasolina completamente e ele ainda tinha 27% de bateria, porque ele ia carregando sozinho por um tempo. Nos 27% de bateria, aí começou a escorrer aquele suor aqui, que eu falei, não vai chegar. 3 postos de gasolina que eu parei estavam fechados, porque era feriado, até que eu consegui chegar em um, mas aí deu 300 metros faltando, fiquei rodando em volta do posto até ele parar. E foi 1.000 km com tanque, eu fiquei bem impressionado com esse carro. E isso não foi com grande esforço, porque eu tava com 5 pessoas, ar ligado, um monte de tralha. E na volta, quando eu não quis mais fazer o teste, falei, vou andar normal, ele chegou a fazer 900. Então, não é dificultoso chegar bem razoável. Sim. Você chegou, porque muita gente pergunta para mim, a primeira indicação que eu tive de um aplicativo foi o PlugShare, alguma coisa assim. Esse funciona? Você tem alguma dica para dar quem queira pegar a estrada? Porque quando você pega a estrada com um carro eletrificado, não o híbrido, mas o 100% elétrico principalmente, o teu planejamento estratégico tem que ser muito preciso. Sim. Você tem uma dica aí do seu diário de bordo da viagem? Olha, como eu não fiz uso dos eletropostos, é uma situação diferente, mas já fiz várias viagens com carros elétricos. O que eu faço sempre? Eu olho no PlugShare onde tem os pontos de carregamento e traço a rota a partir deles. Então, às vezes, um caminho que eu ia andar, sei lá, 100 km, eu rodo 120, porque eu tenho que dar uma leve desviada para poder passar num carregador. Só que qual que é a vantagem disso? Você sabe exatamente onde você vai parar e carregar, mas faça um plano B. Então, se esse carregador aqui estiver quebrado, eu posso ir no próximo. Se estiver cheio, eu posso ir no próximo. Carro elétrico, você tem que planejar a sua rota. Não adianta fazer como um carro a combustão, tá acabando o combustível, vou passar no próximo posto e abastecer. Nem sempre você vai ter onde carregar,
com autonomia suficiente, é mais planejamento, é mais chatinho pensar nisso. Durante esses testes que você fez, principalmente com 100% elétrico, você passou algum perrengue? Ou alguma demora muito grande para você conseguir usar aquele eletroposto? Várias vezes. Em Campinas, a estação de carregamento elétrico é escassa, tem pouquíssimos. Às vezes eu tenho que largar o carro o dia inteiro carregando, às vezes tem um Uber carregando. Já bati em porta de concessionário que queria cobrar R$150 para carregar um carro. Então, assim, a estrutura para carregamento de carro elétrico é muito escassa. Eu já tentei carregar um carro no meu condomínio uma vez, foi autorizado pela síndica. Aí um morador tirou da tomada, ficou bravo, depois emitiram um comunicado de um advogado dizendo que se eu carregasse o carro elétrico lá ia explodir o condomínio, sendo que puxa menos energia que uma air fryer. Então, assim, perrengue é o tempo todo com o carro elétrico. Eu tô até com medo que eu vou pegar um semana que vem. Um dos problemas que a gente vê exatamente é a legislação, principalmente para condomínios. E eu já vi muita coisa, Brigato, até com um lado meio egoísta. Num condomínio de um amigo, ele não podia usar, mesmo ele puxando direto da rede dele, ou seja, para o relógio dele. A gente sabe que esse consumo não é tão alto, mas tinha aí um índice de rejeição muito grande durante aquelas reuniões condominiais. Bastaram 2 outros moradores comprarem, inclusive o síndico, um carro híbrido plug-in, aí foi autorizado. Então, esse é um gargalo que tem ainda, principalmente dentro, não quando você mora numa casa é mais tranquilo, né? Mas quando você mora num lugar onde você tem que dividir opiniões. Uma pergunta muito frequente para mim, eu vou jogar para você, quando a gente fala de carro híbrido, a gente está falando de uma equação ali de combustão, do motor a combustão e um motor elétrico. E existe o híbrido plug-in e o híbrido convencional. Na tua leitura, qual que é o mais eficiente? Qual que você aconselha nesse momento que a gente está de Brasil? O simplesmente que tem a regeneração através de uma frenagem, de uma reduzida, ou o plug-in? Então, eu sempre falo isso para as pessoas. Depende de como vai ser seu uso e da sua estrutura. Desconsidera os híbridos leves, como os da Caoa Sherry, o que a Stonic, que não são híbridos de verdade. A gente falando dos híbridos de fato, como você falou. Você tem onde carregar o carro? Tem um wallbox dentro de casa, uma tomada, ou um eletroposto de fácil acesso? Dá para ter um híbrido plug-in, dá para ter um 100% elétrico. Não tem essa estrutura? Tem que partir para o híbrido comum. Por exemplo, eu onde moro hoje não tenho onde carregar, não tenho um eletroposto próximo, eu não tenho acesso fácil para que o carro esteja sempre carregado. Então eu precisaria ter um híbrido normal se eu optasse por uma eletrificação de carro hoje. Hoje eu tenho um Renegade que não é nada eletrificado, então não dá para eu ter um híbrido plug-in nem um 100% elétrico. Então sempre penso assim, vai depender de estrutura. Eficiência também depende muito do carro, mas a pessoa deve escolher o carro a partir da sua estrutura. Consigo carregar o carro dentro de casa ou de uma maneira fácil? Dá para ir para um híbrido plug-in. Não consigo? Fica no híbrido tradicional. Embora ainda seja muito segmentado, a gente viu um crescimento muito grande dos 100% elétricos, inclusive com o mercado chinês impactando muito o nosso mercado aqui, o nosso mercado nacional. Eu acho que um dos ícones desse impacto foi o Dolphin. Sim. E agora está para chegar mais um, né, da própria BYD. Você que testou o BYD, eu tô louco para testar esse também, que é o Seagull, que na verdade ele vai se chamar Dolphin Mini e mais na casa de R$100 mil. Você acha positiva essa chegada dos chineses, não só pelo custo mais baixo, mas também pela chegada de novas tecnologias? Eu acho que colocar a BYD nessa trilha acho que é o mais impactante, porque foi ela que mexeu com o mercado. O Dolphin foi um elétrico de 150 mil que fez as pessoas que estavam comprando T-Cross, HRV, Tracker, falar, opa, eu posso comprar um carro elétrico pelo mesmo preço desse SUV compacto. Talvez compense. Com o Seagull, que vai se chamar Dolphin Mini, que eu achei o nome... Podia ter mantido o Seagull, que era bem melhor. Eu também achava mais bonito o Seagull. Vai ser um carro que a BYD tá brigando para trazer por 100 mil. Então é o cara que tá pensando em comprar um HB20, um Onix, um 208 Turbo, vai de repente olhar e falar, ops, eu posso comprar um carro elétrico. A quantidade de motorista de aplicativo que vai comprar esse carro porque o custo de operação dele vai reduzir muito, eu acho que o Dolphin Mini vai ser esse carro que vai mexer com o mercado de um jeito que o Dolphin já mexeu, mas com um impacto ainda maior. Se eles conseguirem manter esse preço de 100 mil, que os bastidores dizem que eles estão lutando com unhas e dentes com tudo para chegar nesse valor. É muito positivo isso, porque faz o mercado se movimentar. Quando a Jaque trouxe o J3, fez todo o mercado de entrada se movimentar para deixar os carros mais equipados. O Dolphin veio, fez todos os elétricos de entrada baixarem o preço e mostrou o quão caro eles eram. E agora o Seagull, que não vai ter ninguém ali na mesma faixa de preço dele, só os carros a combustão, que estrago que ele não vai fazer. Acredito que é grande. É verdade. Eu fiz uma pesquisa aqui
dos próximos lançamentos que a gente vai ter em 2024. Na verdade, eu devia até ter dado feliz 2024 quando você chegou aqui, porque é depois do carnaval, né? A gente tá durante o carnaval. Agora que o ano começou, o Brasil começa logo depois do carnaval. Então, feliz ano novo, meu amigo, né? Obrigado, Alex. O Brasil e o trânsito de São Paulo já tá um caos. Acaba as férias das crianças também, volta tudo à tona. Mas alguns lançamentos bem legais aí estão para chegar e alguns que podem impactar inclusive nós, jornalistas. Vai chegar o BMW X2, vai chegar, que esse é importado da Alemanha, e que ele é a versão coupé do X1, o Titano, que a gente já fala dele há muito tempo, que é aquele Landtrek lá da Peugeot, que foi adiado, né? Era para ter sido lançado e agora vem como Fiat Titano. Mas sabe por que adiantou? Não? Adiou várias vezes? Minhas fontes contaram, quando estava como Peugeot Landtrek, quebrou várias vezes durante. É mesmo? Quebrou. Aí, como eles não querem manchar a imagem da Fiat, tá tendo muito reforço, muita melhoria para esse carro aguentar. E com tamanho de picape que a Fiat não tinha, então ela não pode errar. E é um segmento não dá para errar. O público é muito chato. Eles compram aquele carro porque tem a confiabilidade. Se não tem confiabilidade, esquece, não vai ter sucesso nessa categoria. Não, aí fica uma assinatura muito pesada para esse carro. Outro que vem é o Jaque e o Way, nem sei se é esse o nome, um hatch, né, que é um visual mais retrô. O Moda Jaeco, né, que está chegando aqui no Brasil, mais uma invasão aqui no Brasil, e o Cardian. Não só desses aqui, mas qual carro que você está ansioso para dirigir, para testar, para andar? Porque a gente recebe tanta informação no ano anterior, ou de chegada, ou daqueles que a gente está testando, tem uma versão nova, mas tem algum que fica na alça de mira. Qual desses carros que está na tua alça de mira? De todo o coração, o Seagull /Dolphin Mini. Olha. Porque é o carro que... Cara, você comprou o elétrico, né? Ou seja, você comprou o conceito elétrico. É porque o elétrico, ele serve para muitas pessoas. Para minha realidade hoje, como pessoa, não. Mas para muitas pessoas, sim. E esse carro, o potencial de impacto dele é tão grande que eu quero entender o quanto bom ou não ele é como produto. O Dolphin, eu testei ele antes do lançamento de fato. Era um carro que eu estimava que ele ia custar 180 mil se a BYD quisesse chegar com 2 pés na porta. Chegou por 150. Então agora com o Dolphin Mini, Seagull, é difícil falar esse nome dele. Sim. É um carro que eu tô com uma expectativa muito alta para entender ele. Até por porte, por foto ele parece que é muito pequeno, mas já me falaram que ele tem tamanho de C3. Então é um carro que desse ano é o que eu tô mais animado para dirigir ele. Tá, a gente viu uma virada de chave muito grande na Volkswagen, até ocupando já segundo lugar na liderança com o Polo, né? Até a gente fala de crescimento de picapes, né? Nos últimos 3 anos, Estrada, né? Que desbancou o Onix, mas agora a Chevrolet já em terceiro lugar com produto e no segundo Polo. Você acha que pode ser uma virada de chave também da Renault com o Cardian? Porque muita gente fala do Cardian, a gente já escutou falar muito. Eu não tive oportunidade de ir naquele preview que aconteceu. O que você achou e o que você acha que pode impactar para a Renault a chegada do Cardian? Olha, são vários pontos. Quando você falou do Polo, o Polo teve um crescimento de mais de 1000%. A gente falou disso no podcast. Foi muito grande, né? Foi gigantesco. A gente falou disso no podcast. Foi muito importante para a Volkswagen a chegada do Polo, né? Sim, porque colocou a Volkswagen de novo ali num ponto que ela não tinha desde a morte do Gol. E a gente falou disso no podcast Automais e tem também uma matéria no Automais sobre isso, sobre esse crescimento absurdo do Polo. Mas não vai ser um impacto semelhante com o Cardian, porque o Cardian ele tá num outro segmento. O Pulse, quando foi lançado, a Fiat tinha expectativas gigantescas com ele. Ele vende bem, mas não vende o que eles esperavam, que é vender a ponto de ser o carro mais vendido da Fiat, como eles diziam que ia ser, não foi. O Cardian pode ser o carro que seja um ponto de virada da Renault, de trazer um valor agregado um pouco maior para a Renault. Mas, ao mesmo tempo, será que o público está pronto para entender aquele carro como um Sandero Stepway ou um carro diferente? Vendo ao vivo, ele é um carro diferente, mais sofisticado. Mas, ainda assim, vai depender de muita coisa. E tem um ponto que o público está criticando muito nesse carro, sem saber, que é a transmissão automatizada de dupla embreagem. No Brasil, isso tem uma má fama gigantesca por conta do Power Shift da Ford. Então, até que ponto a Renault vai conseguir convencer o público de que é uma transmissão boa, vai funcionar e não vai quebrar? Ou isso vai tirar muito a venda do carro só porque teve um passado complicado com outra marca? Não acredito que o Cardian vai ser um carro que vai virar a Renault em questão de venda, mas de imagem, sim. Um carro que me impressionou muito no ano passado foi a Rampage. Mas demais, eu gostei de dirigir, gostei da condução, gostei de estabilidade, gostei do pacote completo, mas ainda um pouco assim. Me vem agora a versão mais de entrada, que é a Bighorn. Você acha que pode dar uma impulsionada na venda também da Rampage? Porque muita gente compra até com aquele aspiracional. Você acha importante essa chegada da Bighorn?
Eu passei o final do ano com uma Rampage, fiquei 3 semanas com ela. Curtiu? Curti, só não gostei o tanto que eu gastei, né? Porque é o bicho que bebe, que era a gasolina. A Bighorn, na verdade, essas versões de entrada, elas têm um papel muito importante que não é vender. É o carro que vai estar ali para falar, ó, custa a partir disso. O cidadão vai na concessionária, olha a versão de entrada e fala, pô, mas se eu colocar mais 10, 15 mil, eu levo a mais completa. E aí ele vai na mais completa. É uma versão de chamariz muito grande. Como a Fiat vai precisar mexer na Toro por causa da Titano, e dentro da mesma concessionária, às vezes você tem Ram, Jeep, Fiat, a Rampage numa versão mais barata pode puxar o cliente para as outras versões. Mas acho que ela está já vendendo suficientemente bem para não necessariamente precisar desse reforço. Mas é um reforço que talvez impacte nas vendas. E outro que eu tenho aqui na minha lista é um SUV novo, ou seja, novo assim, né? Reestilizado ou reformado, não sei como a gente pode chamar, que é o CR-V que volta para a Honda agora. Né? Ou seja, eu lembro que o CR-V de todos era o maior, era o mais completo e tal. Você acha que tem espaço? Ficou tanto tempo fora, tem espaço agora para a Honda chegar? Porque tem muita gente nesse segmento do CR-V, né? Pensa no preço do Civic e no preço do Accord. Eu tenho medo do preço do CR-V. Porque possa ser um carro fantástico. Porque o Civic e o Accord são carros fantásticos. Mas o preço que o CR-V pode vir ter que ser determinante. E eu não consigo imaginar uma pessoa abrindo mão de comprar um Volvo XC60 para comprar um CR-V. Sendo que um híbrido plug-in é um Volvo. Os comparativos, eles são muito mais pelo racional. A gente fala, claro que existe emoção na hora da compra, mas o que mexe no bolso é o que vale. Eu falo isso muito também quando as pessoas falavam, Brigato, não sei se você concorda comigo, e a gente acompanhou algumas coletivas, o cara usando como mote principal para eletrificação ESG. Olha, vai ser importante porque você vai estar contribuindo com o meio ambiente, vai estar contribuindo, nós também estamos contribuindo com carbono zero. Ninguém compra o carro. Quem não é a Greta, né? Não vai comprar um carro imaginando pelo meio ambiente. Tem que estar no bolso, tem que caber no bolso e tem que ser atrativo, concorda? Assim, uma parcela muito minúscula do público que vai comprar carro vai ligar realmente para essas práticas ESG. Tipo assim, eu tô contribuindo pro meio ambiente. A maioria das pessoas não tá nem aí. Tá só pensando que assim, se eu instalar a célula fotovoltaica, eu vou parar de pagar energia, vou conseguir carregar meu carro e vou andar de graça. É isso, é pesar no bolso. Se o carro elétrico ou híbrido, ele traz um benefício fiscal para a pessoa, ela vai querer. Agora, um benefício não tangível, dela pensar, não estou poluindo o ambiente, é importante para muitas pessoas, mas pro cidadão comum, a maioria... Não, né? Não tá nem se importando com isso. É duro pensar por esse ponto, mas é a realidade. Muita gente pegou a estrada nesse carnaval e agora a gente vai fazer um pouquinho de serviço aqui. Eu quero contar com a sua colaboração também. Da mesma maneira que você chegou no seu destino, você precisa voltar para casa agora. E se você esqueceu de cuidar de algumas coisas, ficam aqui algumas dicas. Primeiro, muito congestionamento no carnaval, então é importante o cara sair com o tanque cheio, independente da autonomia, independente da distância que ele vai chegar, uma grande segurança é tanque cheio, ou então, como a gente está falando aqui, a bateria recarregada, né? Os dois, pelo menos. E aí se você está com 100% elétrico, vê lá o plug share, já vê o caminho que você vai fazer e procura ter a tua rota da eletrificação. Completar todos os líquidos, né? Muito importante, o do limpador, que muita gente esquece, óleo, dá uma checada no óleo, fluido de freio e calibração dos pneus e também do step. Sim. Sabe que eu conversei com muita gente que esquece de calibrar o step e quando tá com o carro todo completo, porta-mala cheio, com todas as malas. Aí o cara vai calibrar, ele acaba deixando de calibrar o step. Não, vou ter que tirar todas as malas do porta-mala lá no posto de combustível. Então faça isso antes de sair de casa, ou tira, leva enquanto a família ainda está arrumando as malas e calibra o step. Agora, uma coisa interessante aconteceu até agora há pouco, e remeteu a algumas dificuldades que eu tenho. Eu queria saber de você, Brigato. Muitas vezes a gente pega um carro de teste, eu às vezes sou um pouco desleixado, confesso nisso, de abastecer o carro quando está chegando em 1/4 de combustível. E alguns carros que a gente testa muitos, quando baixa de 50 quilômetros, ele já mostra traço na autonomia. Sim. Né? Ou seja, você aí já fica meio num voo às escuras. Se você não olhou o odômetro ali e não fez essa marcação, você acaba ficando na mão. E saiu uma notícia agora que está acontecendo um problema com o Nissan Kicks. Mesmo com o tanque cheio, está dando um problema no leitor e ele dá pane seca com o tanque cheio. Eu nunca tinha ouvido falar isso. O sistema eletrônico
básico do carro entende que não tem combustível e desliga e vão ter que mexer nesse sensor. Eu te pergunto, você já passou por essa situação que eu já passei várias vezes de deixar o carro chegar próximo lá da reserva e dar aquele traço? Olha, aconteceu algumas vezes. Você falou até do Kicks, é que o tanque do Kicks é do tamanho dessa canequinha, né? É minúsculo. Eu já tive um Kicks, é complicado. Tive várias situações como essa que foram engraçadas. Uma vez eu voltando aqui de São Paulo com o Sandero RS, a gasolina dele estava acabando, ele deu traço também. A hora que eu tava entrando na alça de acesso pra Valinhos ali, que tinha um posto, ele engasou, ele começou a dar aquele tudum pra desligar. Quase foi. Com o BYD Song Plus agora que eu fiz essa viagem dos 1.000 km, a hora que acabou a gasolina dele, não, tá pra acabar, tava com 50 km de autonomia na combinada, mas a gasolina acabou, ele também deu traço. E teve uma vez recente que eu tava com um Fastback 1.0, chegando em São Paulo, ele deu 10 km de autonomia. E aí eu falei, nossa, eu não vou chegar nunca. E se você pega um trânsito ainda, fica apavorado, né? E eu tive a ideia inteligentíssima de vir pela Marginal Pinheiros e tava tudo parado. Não é. O carro chegou, eu acho que ele chegou no posto no cheiro, porque deu traço ali. Não pode fazer essa situação. Eu fui negligente nessas situações. No caso do Song, eu tava testando o carro, então tinha um propósito. Nas outras duas foi complexo de mão de vaca mesmo, querendo devolver o carro sem abastecer, mas precisei colocar um pouquinho. Não façam isso. Quando o carro acendeu a reserva é assim, é um alerta de você tem que ir pro posto agora. Não é usar aquele combustível até o finalzinho, né? Não. Acendeu a reserva, vai pro posto. Por segurança. Até porque a reserva é essa margem de segurança para que você chegue num posto de gasolina. Então acendeu, vai pro posto, sossega, para de querer inventar. Meu pai tinha mania de achar que acendia a reserva dava pra vir e voltar pra São Paulo, até que ele parou com o carro no meio da avenida também. Eu já fiz muito isso, mas eu parei de ter pane seca por ficar apavorado, mas eu já tive pane seca. Quem nunca, né? Mais na minha época de moleque mesmo, e chegou até uma época que era engraçada. Quando chegou álcool como combustível aqui, eu antes de ter pane seca, teve uma época que os postos de combustível fechavam 10 da noite, tinha um recesso aí entre venda de combustível, eu ia na farmácia, comprava álcool e colocava no carro. E funcionava na minha Brasília. Então, acreditem, não façam isso em casa, tá, criança? Tadinha não façam da Brasília. Obrigado, vou aproveitar a tua presença aqui para passar também um pouco de serviço, e é outra coisa que é recorrente no nosso meio, principalmente quando você está numa mesa, ou num bar, ou num restaurante, as pessoas sabem que você é do setor automotivo, vem todas as perguntas. Uma que vem para mim é como fazer a escolha do melhor carro. Eu sei que você já deu várias matérias, eu mesmo acompanho o Automais e sei que é muito útil. Passa um pouco de serviço aí para quem acompanha o Ligados na Tomada. A melhor maneira de você escolher o seu carro. Primeiro, a melhor coisa é você se entender. Você tem que entender para que você vai usar aquele carro. Muita gente questiona, quando eu abro caixinha de perguntas, até no próprio podcast, qual que é o melhor SUV de 200 mil reais? Depende. Porque a pessoa tem que entender para que ela vai usar. Então, vai usar para trabalhar? Vai andar longas distâncias? Vai andar curtas distâncias? Vai pegar a estrada de terra? Vai andar só no asfalto? Vai andar só na cidade? Vai andar na estrada? Vai andar carregado? Não vai andar carregado? O que é a sua prioridade? Precisa que o carro tenha câmbio automático? Não precisa. Precisa que tenha ar-condicionado? Não precisa. Que marca que você gosta? Que marca que você não gosta? Pega e anota tudo que é importante para você. E a partir daí você consegue filtrar o carro. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu quero comprar o melhor carro de 100 mil reais. Só que o melhor carro de 100 mil reais pro Roberto, que precisa levar um monte de tranqueira, pode ser uma estrada. Agora, pra Fernanda, que trabalha como arquiteta e precisa ir só em alguns lugares aqui dentro da cidade, talvez um carro elétrico usado pode servir. Então não dá pra dizer qual é o melhor carro naquela faixa de preço ou o melhor carro. Se entenda primeiro, entenda as suas prioridades, entenda seu uso e sua necessidade, anota isso e a partir desse momento você consegue filtrar os carros. Poxa, eu preciso muito de porta-malas grande, então não dá pra comprar um hatch. Eu preciso levar um monte de tranqueira que suja o carro inteiro, então talvez eu precise de uma caçamba. Eu vou andar sempre em estrada muito ruim, então eu preciso de um carro mais robusto, talvez um SUV. Então vai entendendo a sua real necessidade para poder escolher um carro. Por isso que eu nunca recomendo para uma pessoa, quando me perguntam, qual que é o melhor carro dessa faixa de preço? Qual que é o melhor sedã? Qual que é o melhor... Sempre falo, depende. É bem difícil mesmo. E uma coisa que eu falo, a outra pergunta que vem para mim sempre, já está no momento de eu comprar um carro elétrico? O que normalmente eu comento, né, e não sei se é a tua leitura, Brigato, é assim, se você vai utilizar o carro num circuito urbano,
e você tem um outro carro para viajar, o 100% elétrico é perfeito. Ele funciona muito bem, ele vai regenerar mais a energia da bateria, você vai estar tranquilo. Ainda assim, muito importante que você more ou num condomínio ou numa casa que te permita ou ter um wallbox ou então ter o 220 com 20 amperes, que foi isso que eu instalei até na casa da minha namorada lá na Granja Viana. Eu pus um plug do lado da garagem e eu tenho essa tranquilidade. Senão, se fica muito refém de eletropostos. Agora, o híbrido, ele está mostrando aí para gente nesse mercado que ele está proporcionando uma economia boa de combustível, como você mesmo testou esse BYD, e aí não é por conta só do ESG, né, do Carbon Zero, não, é que está mexendo no bolso mesmo, né? Os carros elétricos, eles estão mais baratos, está muito mais acessível, e quando você tem uma eficiência energética junto com ficar mais barato no bolso, acho que acaba sendo um bom custo-benefício. Obrigado, quero agradecer muito você aqui. Eu já fui convidado para o seu podcast também, estarei lá com você. Foi muito bom, foi muito bom. Vai ser legal estar lá. E quero você mais vezes aqui com a gente. Você que inaugurou o Ligados na Tomada. Foi o grande laboratório, você com o João Anacleto, né? É isso. Então quero você lá com a gente também, mais vezes aqui e também no Máquinas na Pan. Você sabe que pode contar comigo sempre que você quiser, Alex, que é divertidíssimo a gente participar aqui junto. Chamou, tamo aqui. É legal, super obrigado. E mais uma coisinha só para terminar. Passa o serviço, onde as pessoas te encontram. Obrigado. Você pode me seguir em todas as redes sociais, @João Brigato, conferir também o site do Automais. Brigato com um T ou com dois? Um T só. Um T só. Muita gente pergunta também. Exato. automaistv.com.br, atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. A gente tem podcast toda segunda-feira ao vivo. O Alex já esteve presente no nosso podcast também. Temos lá o nosso canal do YouTube. Tem todas as redes sociais, é só procurar Automais, que tem esta cara ali também. E também, como eu falei nas minhas redes sociais, @João Brigato em todas as redes. Legal, Obrigadão, super Alex. obrigado e liberado para voltar para a avenida. Valeu. Obrigado. Realização Jovem Pan News.